E aí você falou sobre como ele serve muitas vezes como um termômetro para indicar, então, como é que está a saúde do relacionamento. Mas às vezes, o sexo em si, ele está sendo afetado por o sexo no casamento, às vezes é afetado por relações anteriores, por outras relações sexuais que aconteceram fora do casamento. E infelizmente, isso não é algo incomum, principalmente nos nossos dias, onde um casal tem ali um dos seus cônjuges, ou até mesmo os dois, com históricos sexuais antigos, fora do casamento e mesmo complicados, entrando em vários tipos de pecados. Como um cônjuge deve olhar para a situação? Como é que um conselheiro pode abordar uma situação em que um ou ambos os cônjuges vêm para o casamento com um passado sexual complicado? Esse é um assunto que o Ash passa bastante tempo no livro, né? E num livro desse tamanho, eu fiquei positivamente surpreso e grato de que ele investiu bastante tempo nisso. Isso mostra a sensibilidade que ele tem de quão comum tem sido esse assunto nos casamentos de hoje, né? Mas eu creio, Saul, que antes de tudo, né, já pegando carona com Christopher Ash, a maneira como ele trata esse assunto, né, é reconhecendo, antes de tudo, que são assuntos muito difíceis de tratar. Né? Agora, falando em específico para aqueles que trabalham, né, que ministram com casais, né, de que ao abordar a questão sexual, nós estamos entrando numa área muito sensível. Né? E talvez demore um tempo para que você conquiste uma confiança para de fato receber verdadeira honestidade e abertura sobre esse assunto. Pessoas vão confiar a você assuntos delicados quando elas estiverem seguras de que do outro lado elas vão encontrar alguém não só capacitado, mas sábio e sensível para lidar com esses assuntos, né? Outro aspecto importante é que a gente não vai falar, não deve falar sobre esse assunto simplesmente com qualquer outra coisa no centro, referência, que não seja o Senhor. É a perspectiva de Deus que importa e que ministra de fato esperança na vida daqueles que estão lutando com um passado sexual complicado, né? E aí a gente está falando de passado porque esses eventos ocorreram no passado, mas se torna um problema, eles afetam o presente. Como você falou, trouxeram para dentro do casamento e aí você vê o relacionamento sexual impactado, existe dificuldade na construção de intimidade, por uma série de coisas que estão influenciando esse coração. Né? Porque o sexo é uma forma de intimidade física que nasce da intimidade que nós recebemos do Senhor. É uma confiança, né? É uma intimidade física que nasce da intimidade que nós recebemos do Senhor. Então lembremos, né? Jesus veio justamente para aqueles que estão doentes, diz Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Né? Jesus veio para ocasiões justamente como essas. Então, seja você alguém que está lutando com isso, ou ministrando com pessoas que estão lutando com isso, lembre-se, Jesus veio justamente por causa disso. Então, nós não estamos sem esperança. Muito pelo contrário, nós temos abundante esperança, porque Jesus veio, entrou na história, e entrou na história para mudar a sua história. Lembre-se de que não se trata de que é para alguns tipos de pecado, alguns tipos de doença. 1 Coríntios, a doença espiritual, né? 1 Coríntios 6, 9 a 11 deixa isso bem claro. É qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Quando o apóstolo Paulo trata essas questões com os coríntios, né, ele diz, olha, alguns de vocês eram assim, mas não mais. Né? Não mais. E Jesus tem perdão. Jesus tem perdão abundante. Não é? É o próprio Ash que diz, né? Deus não só nos perdoa e depois nos deixa continuar como fazíamos antes, o que não era nada bom. Em vez disso, ele coloca o seu espírito, a sua própria presença, no nosso coração, como o seu poder pessoal para invadir, limpar e remodelar nosso coração arruinado. Por causa da graça de Deus, é possível aprender um caminho diferente. A graça que perdoa os nossos pecados e nos educa num caminho diferente, nos educando a deixar as paixões deste mundo, as paixões do nosso coração, e a viver de uma forma sensata, justa e reta, que pegando um pouco a linguagem de Tito 2,
11 a 13, né? Então a reconstrução da intimidade para aqueles que têm um passado sexual repleto de perversidades, lutas com memórias, vai se dar com base no relacionamento que temos com Cristo. Nós não podemos subestimar o poder, subestimar a força que a nossa intimidade com o Senhor tem para ajudar aqueles que têm um passado sexual marcado por diversas cicatrizes, tristezas nessa área tão delicada da vida. Muito bom. Então a gente olha aí, como você destacou, para a graça como o caminho de lidarmos com um passado sexual complicado. Você mencionou também que ainda que a graça seja o caminho para isso, ela não é só para essa situação, só para esse tipo de pecado, mas para outros. Então aí vem uma pergunta relacionada aos outros conflitos que são tão comuns também nos casamentos. Aquelas brigas, aquelas discussões que às vezes se intensificam. Como nós podemos lidar com dificuldades de maneira geral no casamento, lutas tão diversas que os casamentos apresentam? Como aplicar essa graça nessas situações? Excelente, né? Toda e qualquer luta e conflito, né, que nós identificamos como problemas, eles vão pressupor um estado de normalidade. Né? Nós estamos com um problema porque as coisas não estão corretas, elas não estão certas. E nisso, né, o argumento inicial do Christopher Ash é sensacional e, mais uma vez, controlando o livro como um todo, porque a identificação da causa do problema não pode estar no casamento em si, mas vai estar fora dele, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa submissão ao Senhor, a entender as estruturas criadas para que o casamento funcione de acordo com o propósito de Deus. Então ele desenvolve ao longo do livro dele, né, uma compreensão dos papéis e as funções de cada um dos cônjuges, né, à luz de Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, e por mais que sejam passagens conhecidas, vale a pena olhar de como ele desenvolve e aplica isso nas mais comuns situações que levam a dificuldades no casamento. Seja por meio de um entendimento equivocado, uma prática pecaminosa de um marido que esquece de que ele é um líder servo e não um líder tirânico, né? Seja a esposa que resiste à sua função, né? A complementariedade da sua função, né? E insiste em usurpar o lugar do marido, né? E não simplesmente colocá-la no seu devido lugar, mas ajudar a entender de que funções diferentes trabalham harmoniosamente para o propósito de Deus, dele ser glorificado no casamento, que não tem um fim em si mesmo, mas é um meio para um fim maior, a glória de Deus, né? Então, ele lida com inúmeras questões, né? Até mesmo quando... isso talvez é uma das coisas mais comuns e sutis, né, que a gente observa no dia a dia, inclusive no Ministério de Aconselhamento com Casais. Né? Falei assim, olha, mas eu faço a minha parte e ele ou ela não faz a parte dele ou dela. Né? Bom, enquanto o casamento tiver um fim em si mesmo, como um contrato de que eu faço a minha parte, quando você não faz a tua, ainda que elas estejam prescritas biblicamente, a gente cessa o acordo, não tem paz, nós vamos ficar rodando. Né? Mas quando o propósito é o Senhor, né? Então independente do que o meu cônjuge venha decidir, e eu digo isso não porque não importa se ele insiste, está obstinado em pecado, mas que você não é escravo da obediência do seu cônjuge para obedecer ao Senhor. E Deus é honrado e glorificado nesse processo, ao ponto de que quando cada um, olhando para Cristo Jesus, busca o desenvolvimento, fazer o seu papel para a glória de Deus, o que nós temos então é a construção de um relacionamento harmonioso. Né? Então o que a gente não consegue garantir? Né? De que se você fizer a sua parte, você vai ter um casamento melhor. Eu não consigo olhar para o seu cônjuge e dizer, olha, se você fizer a sua parte, você vai ter um casamento melhor. Mas nós podemos sim dizer de que se ambos fazem a sua parte, buscando o Senhor, o casamento é melhor. Mas eu também vou dizer que ainda que seu cônjuge insista no seu próprio pecado, você vai seguir livre glorificando ao Senhor, independente dele, porque você há de prestar contas diante do Senhor pelo que você fez, não pelo que seu cônjuge fez. Né? Isso é libertador, às vezes não, né? É confrontador, mas é libertador, porque você pode e deve crescer à imagem de Cristo Jesus, independente do estado do seu cônjuge, né? Então as dificuldades no casamento, elas são tratadas de acordo com o estabelecimento de um padrão de normalidade
que está vinculado ao propósito de Deus para o casamento. As dificuldades do casamento, elas são superadas por meio da obediência capacitada pela graça, de entender as funções que o Senhor deu para o casamento e os cônjuges começarem a obedecer, e aí você começa a ver essa harmonia crescente dentro do casamento que cumpre o propósito de Deus para o qual ele foi criado, a glória dele.